Certo. Agora, a gente está falando de uma janela barata aqui, Lázaro, pelas necessidades que o Corinthians tem, pela realidade financeira do Timão. Tem um jogador que não é nada barato e agora o Corinthians está vendo como é que vai fazer com ele depois da Copa do Mundo. Claro que eu estou falando de Memphis Depay, que vai disputar a Copa pela Holanda. Está rolando um planejamento financeiro, já um pensamento do que vai acontecer com o Memphis depois da Copa, Lázaro? Existe, e o nome do Memphis Depay ele voltou bastante à tona esse fim de semana porque ele tirou a arroba do Corinthians da bio dele no Instagram, ele desfixou, ele não excluiu, mas sim ele tirou de fixadas as imagens dele comemorando os títulos paulista e da Copa do Brasil, e aí a galera já começou com a alvoroçada, né? E aí o Memphis Depay vai sair também, surgiram algumas informações lá da região do Oriente Médio, né, que times dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita poderiam estar interessados no Memphis. A informação que eu recebi, tá, é que o Memphis está chateado, sim, mas ele não pensa em deixar o Corinthians antes do meio do ano. Tá? Ele não pensa em deixar o Corinthians antes da Copa do Mundo, mas ele está chateado, sim, e por que ele está chateado? O Memphis já queria estar jogando. O fato dele não ter jogado, por exemplo, ter sido relacionado contra o Galo Clube, passa por uma cautela dele próprio. Ele só quer voltar quando ele tiver 100%. Isso não muda o fato de que ele já gostaria de estar jogando e ele acredita que ele ter começado a temporada longe da forma física ideal faz parte de alguns planejamentos físicos equivocados desde o ano passado. A exemplo, ele ficou incomodado quando ele volta contra o Atlético Paranaense depois de um voo de mais de 20 horas da Europa, ele joga e ele sente a coxa. O Memphis acredita que isso traz reflexo até hoje, porque o lance onde ele sofre o edema no joelho esquerdo contra o São Paulo é porque ele sente uma fisgada na coxa, não consegue fazer o break, não consegue, e na hora de ele pisar, ele acaba tendo problema no joelho. E ele só quer voltar quando tiver 100%. Porém, ele já queria estar jogando, ele já queria ter ganhado alguns minutos, porque ele queria chegar a 100%, 200% no jogo da Supercopa. A tendência é que ele ganhe alguns minutos contra o Bahia e seja titular da Supercopa. Mas se nesses primeiros minutos contra o Bahia a avaliação não for positiva, talvez ele nem comece jogando a Supercopa. A presença dele na Supercopa ali é 90% certo. Se titular, se reserva, se 90 minutos ou não, já são outros 500. Então o Memphis está incomodado com isso e ele segue incomodado por algumas questões políticas. Ele imaginou que depois daquele desabafo que ele deu no vestiário, depois do jogo da Copa do Brasil, e da chegada do Marcelo Paz também, das conversas, pedindo para blindar o elenco, as coisas fossem melhorar. Porém, a presença de algumas pessoas políticas com influência política, que incomodam muito o Memphis, ainda no dia a dia, deixou ele meio chateado. E ele externou isso para o presidente Osmar Stabile, ele externou isso para o Marcelo Paz. E aí o Corinthians, né, as pessoas que eu converso do Corinthians, as apurações, é que eles entendem esse lado do Memphis e querem responder isso dando carinho ao Memphis. Entender que ele é um jogador diferenciado, então deixá-lo desabafar, deixá-lo externar isso. E o termo que eu ouvi, o Memphis é um jogador que precisa de carinho, e nós vamos dar carinho ao Memphis. Dito isso, pensando em renovação, meio do ano para frente, o Corinthians tem todo um trabalho estratégico financeiro que envolve o departamento financeiro, o gerente financeiro, que é de uma terceirizada, o André Lavieri, da Álvares e Marçal, e tem um comitê de reestruturação financeira. E o orçamento foi feito em composição entre todos eles. E existe um desafio, reduzir em 6 milhões a folha salarial do Corinthians durante o ano, ao longo do ano. Contratos vigentes não vão ser alterados, mas contratos que estão em fim vão ser repensados e reorganizados. Por exemplo, a situação da Angileri, que até esse momento não renovou e pode ser que não renove. Ponto. Em relação ao Memphis, o Corinthians não prevê financeiramente nas planilhas que seja possível que ele continue, principalmente através desses números. Então, quando na parte lógica orçamentária, o Corinthians trabalha com um alívio de 3 milhões em termos de segundo semestre, lembrando, são 6 milhões por mês o Memphis, contando todas as questões de hotel e etc. Contando 6 meses, 3 milhões de economia, só que, por outro lado, o Marcelo Paz quer muito que ele fique e pensa em estratégias de vender outros jogadores para economizar, de fazer outro tipo de enxugar de outra forma a folha para economizar,
ou até mesmo buscar parcerias no mercado para viabilizar uma renovação com o Memphis Depay. Hoje o Corinthians não prevê a permanência, mas o Corinthians, através do seu executivo de futebol, não joga a toalha para que o Memphis permaneça após a Copa do Mundo. Perfeito, Lázaro. Informações precisas aí, né? E é uma que o PVC estava até rindo aqui quando você estava falando. Quando você falou que era outros 500, eu fiquei preocupado. Quantos 500 a mais? Já são muitos 500 somados. São muitos. Não é as coisas que o Lázaro tá fazendo. Lázaro, obrigada, viu? Uma vez que ele ganha 6 milhões do total, então são pelo menos mais 6.500, né? Lázaro, valeu, viu? Não, é muito zero, gente. Eu não tenho nem condição de fazer essa conta, não. É zero que eu nunca vou ver na minha vida. Muitos 500 que eu nunca vou ver. Beijo pra você, amigo. Obrigado, Lu. Obrigado, PVC. Um forte abraço. Até a próxima.